todo dia vem alguém ou várias pessoas questionando: doutor, eu tô com uma verruga, como ficar livre dessa verruga? O que é essa verruga? O que é importante a gente definir primeiro: nem tudo que é verruga para a população leiga ou para as pessoas em geral é verruga para a gente na dermatologia, na medicina. Eu sou o Luiz Gameiro, médico dermatologista. Então o propósito é assim, a gente saber o que é uma verruga de verdade. Para o dermatologista, o primeiro ponto é a verruga viral. Ela é causada por um vírus que a gente chama de vírus HPV. Aí quando a gente fala em HPV, fala assim: pô, doutor, mas é aquele HPV que dá a mulher tem que fazer o Papa Nicolau, que pode dar na região genital, no colo do útero? É o mesmo vírus HPV, pode dar essas lesões na região genital, considerada uma DST, uma doença sexualmente transmissível, mas também esse mesmo HPV, só que outro tipo dele, tem mais de 100 tipos diferentes de HPV, pode se manifestar também na pele, causando verrugas. E aí a gente vê, principalmente em crianças, mas também em adultos, aquelas verrugas ásperas, esbranquiçadas ou cor na pele na região do cotovelo, ao redor das unhas, muito frequentemente, ao redor das unhas. Às vezes elas podem manifestar na pálpebra, no nariz, e muito comum na infância, adolescência, nos pés. E quando essas verrugas se manifestam na superfície palmar ou plantar, na sola dos pés ou palma das mãos, a gente chama de verruga palmar ou verruga plantar, que é conhecido nos pés como olho de peixe. Só que o que acontece é que nessa área, em vez da verruga crescer para cima, como na unha, por exemplo, aqui ao redor da unha ela cresceria para cima. Na região plantar ela cresce e não consegue avançar, então ela entra e causa o olho de peixe, que é uma lesão extremamente dolorosa, principalmente quando está comprimindo aí perto do osso. Mas no geral as verrugas de cotovelo, dos dedos ou do rosto não costumam doer, mas incomodam e elas podem às vezes coçar e sangrar. E isso é importante falar que é causado por vírus. Então essa é a verdadeira verruga, é chamada verruga viral, altamente contagiosa. Então é importante a pessoa que tem uma verruga dessa não ficar colocando, por exemplo, a mão na boca, pode transmitir para outras áreas do próprio corpo e também para outras crianças da mesma casa, por exemplo. Então é importante procurar um médico para fazer o tratamento adequado. Existem inúmeras formas, receitas caseiras para tratamento, simpatias para tratamento de verruga, porque a gente sabe que ela tem a ver com um mecanismo imunológico. Então, à medida que a criança vai crescendo ou adquirindo a imunidade, ela já tem soldado suficiente para combater essa replicação desse vírus que está crescendo de forma muito acelerada. Tratamentos para destruir essas verrugas é o que são mais eficazes. Então, geralmente o dermatologista usa a aplicação de alguns ácidos que podem ser utilizados em casa, por algumas semanas, aplica sobre a verruga, fecha com esparadrapo, ele vai corroendo a lesão até que ela sai por completo. Se não dá certo esse tipo de tratamento, a gente aplica ácidos mais fortes no consultório ou, em último caso, até faz uma anestesia e corta a verruga e cauteriza. Mas na grande maioria das vezes, um tratamento bem feito em casa, com esses ácidos recomendados pelo seu médico, resolve o problema. E alguns adultos podem ter também formação de verrugas por outras condições. Pessoas que têm a imunidade um pouco mais baixa podem também notar na idade adulta o aparecimento ou reaparecimento dessas verrugas. Mas na dúvida é sempre importante você procurar o seu médico. Até porque a gente já vai falar agora de um segundo tipo de verruga, que é aquelas verruguinhas no pescoço, que também conhecido como verruga, mas para nós dermatologistas são chamadas de acrocordo ou fibroma mole. Por quê? Ela é uma verruguinha molinha, alguns pacientes falam, parece que é um sininho pendurado ou um carrapatinho, dependendo, porque ela pode ter uma característica mais escura, principalmente em pessoas de pele mais morena, mas são verruguinhas muito pequenininhas que penduram na região do pescoço, na região aqui próximo da orelha, axila, embaixo das mamas, e mulher que tem mama um pouco mais volumosa ou entre elas, também podendo aparecer na região da virilha. Ela tem muito a ver com o atrito e com o aumento da resistência insulínica, ou seja, pessoas que têm tendência a ter diabetes. Então, esse problema e ganho de peso pode acelerar a formação dessas verrugas. E na pandemia eu tenho visto muito paciente queixando dessas verrugas, das verruguinhas chamadas de fibroma mole, principalmente pelo ganho recente
de peso. São lesões totalmente benignas que a gente remove por tratamento estético. Essas não têm um ácido para aplicar, né? Elas têm uma superfície lisa e são moles, diferentemente das primeiras que a gente falou, que é a verruga viral, que ela é dura e tem uma superfície áspera e alguns pontinhos pretos ou avermelhados referente a vasos que crescem dentro da verruga. O fibroma mole, que são essas do pescoço muito frequentemente, a gente acaba removendo através de uma pequena anestesia embaixo dela e a gente remove com um bisturi, depois é anestesiado e cauteriza, forma uma pequena casquinha, cai e cicatriza muito bem. Esse é o melhor tratamento. Outros casos a gente pode usar também gelo seco, que é aquele nitrogênio líquido, para tratar dessas verrugas, também é uma opção. E o gelo seco também, lembrando, pode ser utilizado para tratar das verrugas virais. Um terceiro tipo é a chamada queratose seborreica. Nossa, Gameiro, o que é isso? Que nome feio! Queratose é um tipo de verruga bastante frequente, verruga entre aspas. Ela é chamada de queratose porque queratose é um aumento de queratina. Então, quando ela aumenta numa quantidade muito intensa, ela forma uma lesão elevada e áspera, verrucosa, uma superfície mais áspera, meio oleosa na maioria das vezes, e ela manifesta muito na região do couro cabeludo e costuma vir em dezenas de lesões. Então começa uma, depois meia dúzia, uma dúzia e elas vão aumentando com a idade. O fator principal aqui é a idade e também a questão genética. A idade, o que a gente fala, acima dos 30 anos. Então dos 30, 40, 50 aí para frente a tendência é aumentar. Um tumor benigno, considerado por alguns como o tumor mais comum do corpo humano. Então, essas lesões incomodam do ponto de vista estético, em primeiro lugar. E hoje, uma paciente no consultório estava reclamando que uma lesão no couro cabeludo estava dolorida e sangrando. Ela falou: doutor, estou muito preocupado, será que é um câncer de pele? Ela já tinha tido câncer de pele em outra área do corpo e ficou muito tensa em relação a essa lesão. Quando eu examinei, era também uma queratose seborreica, então tranquilizei, falei, trata-se de uma lesão benigna, a gente pode remover por questão estética. Mas por que ela inflama? Por que ela dói e causa tanto desconforto? Porque ela é traumatizada por um pente, por uma escova de cabelo, né? Elas podem surgir também na região do pescoço, na região do rosto, nos braços, e pessoas idosas têm em abundância essas lesões. E a queratose tem essa superfície que eu estava falando, mais oleosa, também áspera, pode ser cor da pele, pode ser acastanhada, em alguns casos preta, bastante preta mesmo. E isso pode até vir a suspeitar de um câncer de pele chamado melanoma. Então toda pinta ou verruga que cresce, você não sabe muito bem o que é importante que um médico especialista dê o nome e o sobrenome do que é aquilo para te tranquilizar, ou se for uma lesão suspeita, já ser removida e o tratamento prontamente realizado. Então fique atento às suas verrugas. O quarto tipo de verruga, a gente, entre aspas, que a gente chama é o névoa intradérmico. O que é um névoa? Névoa é uma pinta. Intradérmico porque ela cresce dentro da pele, mas é aquela pinta que era uma mancha pretinha, principalmente na região do rosto. O névoa intradérmico manifesta muito na região do rosto. E é comum, às vezes tem aquela pinta, né, que fala, com a idade as pintas vão virando aquelas lesões elevadas. Eu tenho até uma aqui para mostrar para vocês. Esse é um névoa intradérmico. É uma pinta que, antigamente, quando eu era adolescente, ela era uma manchinha. E com o passar dos anos, aí depois da puberdade, o início da idade adulta, ela foi ficando mais clarinha e ganhou um relevo. Então ela era uma mancha, era uma pinta plana e passou a ter um relevo. Então a verruga no nariz, essa coisa de idade, é muito comum e com a idade a gente tem mais dessas lesões. E não raro a gente percebe que um pai ou um tio ou uma tia também tem a mesma lesão no mesmo local. Os pacientes falam, doutor, eu tenho uma pinta que virou uma verruga aqui, está me incomodando, estou preocupado, eu quero tirar por questão estética. Minha mãe também tem nesse mesmo local. Então, essas lesões a gente trata cirurgicamente, são benignas, a gente reafirma e elas podem ter inclusive um pelo no meio. Então, a característica, o névoa intradérmico, essas lesões que vêm das pintas, elas são lisas, né, superfície cor da pele ou levemente acastanhada e podem eventualmente até um pelo dentro e inflamar, né? Então, às vezes, até um pequeno cravinho dentro dela e gerar incômodo. Mas na maioria das vezes o incômodo é estético. Então o que a gente faz? O tratamento não é queimar, não é apertar, não é destruir a lesão
como a gente pode fazer nas outras lesões. A gente tem que realmente anestesiar, faz um corte de um lado do outro, remove, dá um ponto ou dois, ou às vezes até remove e cauteriza. Mas isso sempre feito pelo seu médico, não tente nada em casa, e é importante saber que é uma lesão benigna e, se for uma suspeita, encaminhar para exame. E por último, eu vou deixar aqui, antes de finalizar o vídeo, um alerta. Verruga pode ser um câncer de pele, tá? Então, tanto uma verruga cor da pele, quanto preta, acastanhada, avermelhada, arroxeada, né, em qualquer lugar do corpo, então no rosto, nos braços, pescoço, nas costas, ou até mesmo na região genital, verruga que não cicatriza, passou um mês, 2 meses, você está ali incomodado com ela, procure um médico, porque o câncer de pele, chamado carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e até mesmo o melanoma, podem se manifestar através de uma verruga. Fique atento à sua pele, na dúvida procure o seu dermatologista. Um abraço, até mais.